Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa rodada de meio de semana promete. Nós teremos confrontos diretos entre os 6 candidatos ao título. Vão jogar entre si. Quem tem mais chances de ser campeão? Vamos projetar essa reta final do Brasileirão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Essa 31ª rodada é especial, porque os 6 primeiros colocados, que tem uma diferença de 7 pontos entre eles, jogarão entre si. Sendo que algumas dessas equipes ainda têm jogos a serem realizados, têm jogos a menos do que outras. Ou seja, essa distância pode diminuir ainda mais. Vocês pararam para reparar nisso? Bom, tem o jogo badalado aí que vale a liderança do Campeonato Brasileiro entre Inter e São Paulo. São Paulo e Inter no Morumbi às 9h30 da noite. Líder e vice-líder. Distantes apenas um pontinho. E que, claro, né, dependendo do que acontecer, teremos um novo líder ou o São Paulo ampliando essa distância não só para o vice-líder, como para os demais concorrentes. Um jogo crucial, um jogo chave que vai dizer o que o São Paulo quer efetivamente no Campeonato Brasileiro e se o Inter tem condições de assumir a ponta, reassumir a ponta e ir em disparada para conquistar esse título depois de 41 anos nas mãos de Abel Braga. Será? Será que isso pode acontecer? O fato é que nós temos o seguinte, um time emocionalmente sentindo essa oscilação, com jogadores que talvez não estão acostumados a vitórias, com exceção do Daniel Alves, por exemplo, mas contando com a volta do Luciano, quem sabe, hein? Para melhorar esse time que desde a sua saída se viu eliminado da Copa do Brasil e perdendo pontos fundamentais no Campeonato Brasileiro. 2 derrotas e um empate contra o Atlético Paranaense não jogando um bom futebol. Aquele São Paulo consistente, de um padrão de jogo, parece ter desaparecido nas últimas partidas. Mas tem a chance de dizer para o Inter, chega para lá, eu sou o líder e eu vou ser campeão, porque ainda dá tempo. Mas é preciso reagir agora, né? Se a gente falava isso antes, bom, o São Paulo caiu pro Grêmio, mas tem o jogo contra o Red Bull Bragantino. Perdeu da forma como perdeu. Tem o clássico contra o Santos. Perdeu também. Atlético Paranaense, ele ainda tinha uma gordura para ser queimada. Não venceu. Agora não dá mais. Agora ele tem um candidato que está no retrovisor, que está só um pontinho atrás dele. Se o São Paulo quiser realmente ser campeão, não pode pensar nas outras partidas. Ele tem que pensar agora. Pode ser que, como disse o Diniz, o campeonato não termina agora. Realmente não termina, mas ele está terminando ali, dobrando a esquina. Então é agora, até para dar uma virada emocional. Esse time está sentindo aquele peso da frustração, de você ser líder durante muito tempo, você estar caminhando para o título e de repente começar a tropeçar e ver os seus concorrentes chegando. Então, emocionalmente, será fundamental uma vitória tricolor no Morumbi. Por outro lado, uma derrota em casa, nessa sequência negativa, pode impedir realmente que o São Paulo seja campeão, porque vai ficar muito difícil de recuperar, até porque os outros estão chegando também. Pelo lado do Inter, uma ascensão de 6 vitórias consecutivas. O time pulou da 6ª para a 2ª colocação. Conquistou aí 18 pontos nesses 6 jogos, é realmente muita coisa, enquanto que o São Paulo nesses 6 últimos jogos conquistou 7. Por isso que o Inter encostou. Apesar de desfalques, apesar da ausência do Thiago Galhardo em algumas partidas, apesar do Rodrigo Moledo lesionado, o Inter está se mostrando muito forte no momento crucial do campeonato. E vencendo o São Paulo no Morumbi, vai ser difícil segurar esse Inter até o final. Então, vai sair faísca no Morumbi nesse jogo que vale a liderança do campeonato. Mas teremos mais na rodada, porque mais cedo, às 7h15, tem Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. De todos os concorrentes, eu sempre tiro o Grêmio da disputa. E tá difícil colocar o Grêmio, porque o Grêmio, apesar de chances matemáticas, o Grêmio tem 50 pontos, ou seja, ele tá 7 do líder São Paulo, sendo que ele tem um jogo a menos para realizar. Ele tem um jogo para ser realizado ainda contra o Flamengo. Então Grêmio e Flamengo têm jogos a menos. Vale o mesmo para Atlético Mineiro e Palmeiras, já chego lá. Mas o Grêmio e o Atlético... O Atlético é o 3º colocado. O Atlético está numa escadinha ali, né? Porque 57 o São Paulo, 56 o Inter, 53 o Atlético Mineiro, que venceu o Atlético Goianiense e que em aproveitamento é o líder do retorno. Eu apostei no Atlético lá no início da competição.
Claro, um palpite, né? Não quer dizer que eu precise manter esse palpite até o final, é só para vocês entenderem como eu apostei no Galo, pelo treinador que contratou, pelo elenco que montou, como um postulante mesmo a um campeonato que já seria difícil pela toada que vinha o Flamengo, né? Como mais um favorito ao título depois do que fez em 2019. Isso não aconteceu, pelo menos de uma forma muito efetiva, né? daquele time sobrando. Não, isso não acontece. Ainda é candidato pelo elenco que tem, claro que é. Assim como outros, né? E outros estão chegando e tá tudo embolado do 1 ao 6º. Mas o Atlético Mineiro, ele teria condições de ser campeão, como ainda tem. E vejam só, o que eu cobro do Galo é uma oscilação menor, porque em alguns momentos ele venceu o Atlético Paranaense naquele jogo atrasado, isso foi fundamental, mas perdeu para o São Paulo. Num confronto direto no Morumbi, perdeu de 3-0 num jogo que não podia ter perdido. Perdeu. E aí o São Paulo se manteve na ponta e o Galo, quando precisava chegar, não chegou. Mas tudo bem, venceu o Atlético Goianiense, só que agora ele tem o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio, por outro lado, parece não querer muito o campeonato, mas ao mesmo tempo complicou a vida do Palmeiras na sexta-feira, né? Porque o jogo parecia que o Palmeiras ia passar por cima, de repente ele cresce no segundo tempo e o Grêmio tá ali, tá se mantendo entre os 6 primeiros. É que depois preservou contra o Fortaleza e aí acabou empatando também um jogo fora que poderia ter vencido se quisesse realmente disputar o título. Tem o Grenal no fim de semana, que eu tenho certeza que o Grêmio vai botar força máxima, mas por outras questões. Só que ali na frente, visando a Copa do Brasil, eu já acho que o Grêmio vai dar uma flexibilizada. Por isso que eu não coloco o Grêmio na disputa, mas tudo bem, vamos colocar como um postulante até pela pontuação. E o Atlético, efetivamente, né? O Atlético vai querer beliscar ponto fora de casa. A gente está falando do terceiro e do 6º colocado. Aí na quinta-feira você tem o confronto do 4º e do 5º, que é o Palmeiras, também tem um jogo a menos para ser realizado contra o Vasco. O fato é que o Palmeiras está ali. E a prática me mostra que o Abel Ferreira também quer o Campeonato Brasileiro. E é possível, porque elenco tem, time tem, o nível físico já melhorou, ou seja, o Palmeiras tá na briga, tá na briga. Enquanto não vem a final da Libertadores, enquanto não vem a final da Copa do Brasil, o português vai disputar o brasileiro. Ele vai querer ganhar tudo, como fez Jorge Jesus em 2019. Esses caras vêm para cá e eles sabem que precisam vencer para se manter no cargo, no nível, acima. O Abel sempre disse que não tinha tempo de treinamento, então treinaria nos jogos, e é isso que ele vai fazendo. Dentro das medidas, das possibilidades físicas do seu time, ele vai colocando todo mundo para jogar. Só que ele vai encarar um Flamengo que está muito pressionado, porque vinha de 2 derrotas para Ceará e Fluminense, venceu o Goiás. Goiás, que está lá embaixo, mas ganhou. E aí deu uma respirada, inclusive na pressão sobre o Rogério Ceni. Só que esse é o jogo chave para o Flamengo, porque é um confronto direto, como terão vários a partir de agora. E o Flamengo, que vai jogar no Mané Garrincha, né, mas é o mandante, vai querer vencer porque exatamente depois de ter saído em todas as competições, tem só o Brasileiro e precisa confirmar todo o investimento que faz para ganhar o Brasileirão. E tem chances, desde sempre teve, oscilou, parece que saiu de fora da disputa e voltou. Então, vencer o Palmeiras significa muito para o Flamengo. Por outro lado, o Palmeiras já mostrou que não quer abrir mão também desse campeonato. O jogo vai sair faísca, mais um, no Mané Garrincha na quinta-feira. Mas é uma rodada decisiva, sim. É uma rodada que começa, é tipo playoff, né? A gente está começando a ver uma reta final que começa nessa rodada. Porque depois disso a gente vai ter 7 jogos, ou 7 rodadas, né? Com um ou outro tendo um jogo a menos para realizar, mas ainda assim 7 rodadas para fechar tudo. E nesse momento você tropeçar é muito mais complicado do que lá na terceira rodada. Porque muito se fala, né? Não, mas os 3 pontos que valem agora valeram lá no começo. Tá bom, só que agora se você vacilar, o cara te passa. Você tá com todo mundo no retrovisor, no caso do São Paulo. E quem tá atrás sabe que se o da frente tropeçar, ele passa também. Então, todo esse bolo vai fazer bem pro campeonato, vai ser uma grande disputa, vai ser fantástico de acompanhar. E claro, a grande pergunta, quem vai levar esse título? Eu não sou vidente, não tem como saber. Como eu disse, eu já tiro o Grêmio da disputa. O Palmeiras, eu até poderia tirar, por em algum momento focar nas Copas, mas não é, de novo, o que a prática está me mostrando. Se todo mundo começar a tropeçar, o Palmeiras é capaz de beliscar esse título. O Flamengo, eu ainda preciso ver um pouco mais, né? Porque é um time que
embora tenha vencido o Goiás, a gente fica com aquela dúvida, será que foi essa vitória para convencer? Então precisa dessa vitória sobre o Palmeiras, por exemplo, pra gente pensar, porque o Palmeiras também não tá fragilizando. O Palmeiras não tá, sabe, tipo, jogando de sangue doce. O Palmeiras está competindo. Então o Flamengo vencer o Palmeiras vai me mostrar que o Flamengo também tá na briga. O mesmo vale para o Atlético Mineiro sobre o Grêmio. E Inter e São Paulo vale mais do que a liderança. Vale qual dos dois vai rumo à conquista. Pode ser que não seja definido agora, porque tem mais time chegando, tá bom. Mas Inter e São Paulo é o jogo. É o jogo que vai decidir. Quem assumir a liderança nesse momento, ou quem se manter na liderança nesse momento, vai estar muito fortalecido. Vai ter uma força além da condição técnica e além da condição de pontuação. Por isso que Inter e São Paulo eu considero o jogo crucial dessa rodada. Mas tem os outros aí, como eu citei, que também podem definir muita coisa. Eu não tô no muro, gente. Eu tô realmente perplexo com a competitividade e a disputa desse campeonato, que tá realmente imprevisível. A gente pode até arriscar, a gente pode direcionar para um lado, mas não adianta você ficar projetando aqui para que os fatos nos desmintam na sequência. Então vai ser bacana simplesmente a gente observar, analisar e bater esse papo, essa bola com vocês aqui como sempre. Eu quero ouvir de vocês. Vocês vão saber responder muito melhor do que eu quem leva esse caneco do Brasileirão. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!